Como é que tinha um cumprimento específico? O vigilante rodoviário tinha, não tinha? Bom, na verdade, era sempre um alerta. Quando terminava o episódio, tinha um alerta ao lado de uma placa. A gente fazia um alerta aos motoristas. Como é que você foi escolhido para fazer o vigilante rodoviário? Bom, a história é um pouco longa. Eu comecei em teatro. Eu comecei no Teatro Popular do SESI, do Osmar Cruz, e ficamos lá durante muitos anos. Aí eu ingressei no cinema, através da Maristela. Eu era assistente de produção, trabalhando com Palácios, com Ari, que é o diretor e produtor do filme. E nós começamos a fazer comerciais naquela época, isso por volta de 56, 57. Em 59 surgiu a ideia de fazer um seriado para televisão. Porque a gente estava cansado de ver John, Michael, e não tinha Zé, não tinha Rio, não tinha São Paulo, não tinha Bahia. Dessa necessidade surgiu a ideia de se fazer um seriado para televisão. E trabalhando na produção, eu era encarregado de procurar os atores, geralmente de nome, para fazer o seriado. Ninguém aceitou, João. Mas a ideia já era fazer o vigilante rodoviário? Era fazer um seriado com cor local, mostrando que no Brasil nós tínhamos condições, porque a televisão estava iniciando, porque ela foi fundada em 54 e até 56, 57 ela ainda era incipiente, era muito na base do improviso. Sim, mas aí o vigilante rodoviário já foi anos 60, né? Ele foi lançado em março de 61, mas ele começou bem antes, porque a luta também foi para vender a ideia. Mas você falou que ninguém aceitava fazer um seriado, por que ninguém aceitava? Porque o cinema brasileiro já não tinha muito crédito. Imagine fazer cinema para a televisão. Porque nós não tínhamos, não tinha nenhum equipamento. Mas tinha um patrocínio já, não tinha? Não tinha. Vocês não começaram já com patrocínio? Não, a luta foi conseguir esse patrocínio. Depois de ter feito o piloto, e debaixo do braço a gente batia de agência em agência, perdão. Tudo bem. De agência em agência até conseguir um patrocinador. A ideia foi do Carlito Maia, de fazer o vigilante? O Carlito Maia, não, na ideia não foi dele. A ideia foi do Alfredo Palácio, do Ari Fernandes e mais um grupo de idealistas. O Carlito Maia, ele entrou justamente na hora de vender, porque nenhum publicitário acreditava na ideia. Ah, tinha mais essa? Ninguém acreditava? Ninguém acreditava, porque nós somos mais ou menos a umas 30, 40 agências e o pessoal praticamente ria na nossa cara. E o Carlito acreditou na ideia? Acreditou. Carlito Magaldi, já era Magaldi Maia? Ainda não, Não, né? depois. Era o quê? Ele estava Alcântara na Machado. Norton. Não, ele estava na Norton, com o Geraldo Alonso, e tinha a conta do chocolate da Nestlé. E ele assistiu, saiu correndo. Nós ficamos meio apavorados. Puxa vida, mais um que vai embora, vira as costas. Aí ele foi falar com o diretor, o presidente da Nestlé no Brasil. E ele era um suíço casado com uma pernambucana. E ele se interessou, só que na hora do preço, João, o nosso produto custava 10 vezes mais Claro. que o estrangeiro. Evidente. O outro é um enlatado que já foi feito, já foi produzido, tudo que vier é lucro. Perfeito, perfeito. Então veja bem, aí foi a guerra. Depois de concluído o negócio, 61, foi março de 61. Nós acabamos de fechar o negócio, a empresa, o Palácio, o Ari, o pessoal todo, entrou Jânio Quadros. Todos os produtos importados subiram 400%, inclusive o negativo e o positivo, que era a matéria-prima para fazer o seriado. Imagine, Jô, que de repente, num orçamento apertado para comer sanduíche, aumentaram a matéria-prima, que era toda importada, como até hoje, em 400%. Se tinha já dificuldade na produção, imagine depois desse aumento. Era a instrução 204 da SUMOC. Isso nunca mais eu vou esquecer, né? É verdade. Era um aumento de 400%. Mas mesmo assim o seriado foi feito, né? Ah, fizemos. Fizemos com um sacrifício que hoje, com todo esse equipamento, essa tecnologia, a gente fez sem ter nem câmera. Na verdade... Não, alguma câmera tinha, né, Carlos? Não, na verdade era uma câmera que era feita para reportagem, que era a reflex.
Ah, era feita... Reflex. Mas a Reflex Antiga. depois... A Reflex depois foi a câmera mais usada em cinema. Porque todo cinema. depois ela veio com sincronismo e tal, mas naquela época Era era sem... sem sincronismo. E quantos capítulos foram feitos? Quantos episódios foram feitos? 38. Tinha um cachorro, não tinha? Era do Martinelli, né? É isso? Não, esse não. O Lobo, ele já foi ator antes de fazer a série. Ele é o personagem do Móveis de Aço Fiel. Mas quem era o Lobo? Não era do... Não, Luiz Afonso, era um soldado da Força Pública de Suzano. E o Luiz Afonso tinha um cachorro e tinha... É como se fosse também um parente dele, como se fosse da família. Ele tratava muitíssimo bem o cachorro. E o cachorro, depois de fazer esse anúncio, ele ficou mais ou menos conhecido na área publicitária. Foi pela Itapetininga propaganda. Eu vou mostrar um trechinho, a gente tem um trecho aí. Vamos soltar um trecho do Vigilante Rodoviário 1961, não é isso? Esse foi o lançamento. Era um Cinca, né, que ele guiava? Cinca Chambora. Uma Harley Davidson aí? Harley Davidson. Harley. Que está voltando agora para o Brasil, né? Isso era a abertura era sempre a mesma? Não, a abertura no início, ela só tinha uma subida no morro, que era um outro tipo de apresentação. Mas isso aí era o quê? Isso não era uma abertura? Não? Também a segunda abertura. Ô Vili, não tem nenhum trecho do filme que não seja abertura, não? Hein? Então põe no ponto, depois a gente solta, eu vou continuar no papo aqui. Quanto tempo levava para filmar cada episódio, Carlos? Um episódio, em média, demorava 10 dias, porque ele tinha filmagem, porque era feito em 35 milímetros, era levado para o laboratório, revelado, voltava o copião de trabalho para fazer os anéis de dublagem. Você conhece bem essa história. Então, depois de toda essa elaboração, ele voltava para o laboratório para ser reduzido de 35 para 16. Para 16. Mas vem cá, 10 dias, era um por semana? Nós começamos antes. A exemplo